Nós já plantamos. Agora 2025 é ano da colheita. Agora vamos começar a colher o que nós plantamos. Bitcoin is the best crypto asset. Okay? What's the second best? There is no second best. There is no second best crypto asset. There's a crypto asset. It's called Bitcoin, right? Se você aproveitou o ano de 2022, 2023 e 2024 para plantar, ou seja, poupar Bitcoin, então 2025 será o quê? O ano da colheita. Nesse vídeo eu vou te mostrar alguns indicadores de ciclo do Bitcoin que eu já venho mostrando há um bom tempo. E se você é mais velho aqui no canal, você já viu esses indicadores e você acumulou comigo desde lá. Então esse primeiro indicador aqui é o chamado múltiplo de ciclo do Bitcoin. Ele funciona da seguinte maneira: você tem aqui no meio a data halving, a data zero. Ele funciona 500 dias antes do halving e 500 dias depois do halving. Essas linhas coloridas, ou seja, azul é o ciclo de 2012 a 2013, o laranjinha é o ciclo de 2014 até 2017, o verde é o ciclo de 2020 e o vermelho é o ciclo atual. Vou tirar aqui esse ciclo azul e a gente vai comparar agora os três ciclos, né? O ciclo laranja 2017, o ciclo verde 2020 e o ciclo atual que é o vermelho. Ele funciona da seguinte maneira, né? 500 dias antes do halving sempre foi o melhor momento de comprar Bitcoin. Depois outro melhor momento é 150 dias antes do halving, né? O data zero é o halving. E ainda você pode acumular, né, até 150 dias depois do halving. Então, passou esse período, agora você tem a grande corrida de alta para o Bitcoin fazer o topo final. Isso finaliza aí por volta de 500 dias depois do halving, que dá mais ou menos meados e final de 2025, ou seja, lá para meados de agosto. Isso é o que significa o ano da colheita. Se a gente analisar aqui o ano do halving, que foi em 2012, não está nem em 2012, é 2013. Analisar o ano depois do halving, então a gente tem 2013, que foi o ano depois do halving. Esse primeiro trimestre depois do halving também é muito bom. 2013, o halving foi 2014. O ano depois do halving foi 2015, então você tem janeiro negativo e fevereiro positivo. E os meses seguintes com leves quedas com mais alta, tá vendo? Ó? Mais altas aqui. Outro halving que aconteceu foi o ano de 2016. 2016 que teve o halving, ano pós-halving 2017, novamente com a leve queda em janeiro, seguido de grandes altas. Se a gente olhar o ciclo 2020, ou seja, o halving foi em 2020 e o ano pós-halving foi 2021, a gente teve o primeiro trimestre muito positivo também. Essa queda aqui em maio, ela aconteceu principalmente por causa do banimento da China, né, dos mineradores na China. Então você também tem aí um ano muito positivo para o Bitcoin. O halving aconteceu esse ano, 2024. Então a gente tem tudo para o ano 2025 ser um ano muito positivo para o Bitcoin. Embora alguns meses venham correções, né, como o ano atual também veio, mas a gente tem aí anos positivos depois do halving, que é o ano da colheita. Coisa muito interessante que é o saldo de Bitcoin dentro das corretoras, é o balanço de Bitcoin das corretoras. Essa linha verde é a quantidade de Bitcoin das corretoras e essa laranja é o preço do Bitcoin. As pessoas estão sacando o Bitcoin da corretora, ou seja, quanto menos Bitcoins em oferta, significa que se tiver demanda, pode ter o que? Um choque de oferta, ou seja, não tem Bitcoin suficiente para suprir determinada demanda. O que acontece com o preço? Ó, dispara. A gente pode olhar também esse outro gráfico aqui, que é a quantidade de saídas e entradas de Bitcoin dentro de corretoras. Se a gente vê nesse momento aqui atual, veja que as saídas em vermelhos de Bitcoin em relação às entradas são muito grandes. As entradas aqui podem ser mineradoras ou holders de longuíssimo prazo que querem se desfazer de alguns Bitcoins, né? Enfim. Então, mas se a gente vê aqui a resultante, né, a gente vê que a saída de Bitcoin dentro das corretoras está muito maior. Outra coisa que a gente pode olhar é a demanda, né? Já vim mostrando esse gráfico aqui para vocês há um tempo, que é o Short Term Holder Supply, ou seja, é aqueles investidores com menos de 155 dias no Bitcoin. Só que as pessoas que entram quando o Bitcoin sobe muito, isso não era para ser assim, mas funciona dessa forma. A demanda aqui continua subindo, tá?
a gente pode visualizar um final de topo quando a gente vê aqui um platô nisso daqui. O que seria um platô? Mais ou menos isso daqui, ó. A demanda sobe, 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 sobe. Chega um momento que não tem mais compradores. Então a gente poderia ali ter um topo, porque agora o Bitcoin saiu da mão de holders de longo prazo, foi para os holders de curto prazo, e essa galera não aguenta correções de 10, 20 ou 30% e começa a vender no prejuízo. E outra coisa muito interessante aqui eu quero dar os créditos para o pessoal da Counterflow, porque eles fizeram um gráfico aqui muito bacana e funciona da seguinte maneira. Você tem aqui o fundo do bear market do Bitcoin e você tem o topo. Basicamente ele segue aí os 1000 dias. Então você tem laranjinha 2017, roxo 2020 e o ciclo atual aqui branco colorido, né, com linhas verdes e vermelhas. Esse vermelho aqui significa que você pode vender seu Bitcoin. Quando ali a taxa de funding ela está muito alta. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. E quando a taxa de funding ela está muito baixa, né, ou se está relacionado ao mercado futuro, esse gráfico mostra o verde e esse é o momento de compra, tá vendo? Ó, sempre foi aqui momentos perfeitos de compra quando essa taxa, né, estava muito baixa, a taxa de funding, né, o gráfico aqui apresentava verde. Nesse momento está neutro, tá? Significa que a alta do Bitcoin ela é sustentável. Outra coisa muito legal para quem é brasileiro é o seguinte, né? O dólar não para de subir e o Bitcoin ele é cotado em dólar. Então, se o Bitcoin sobe em dólar e o dólar sobe contra o real, então significa que o Bitcoin vai subir muito mais contra o real. Já pensou que loucura uma moedinha da internet que muitas pessoas ganharam até de graça, compravam, sei lá, ela por 50 centavos de reais. Cada unidade atualmente vale R$1 milhão. Já imaginou que loucura? Bitcoin's better.